Olá, seja bem-vindo a esta edição do Segurança Pública. Nesta edição, o Segurança Pública vai estar por dentro de uma operação de fiscalização realizada no município de Viana, que envolveu a Polícia Económica, os bombeiros, os Ministérios do Comércio, da Saúde, dos Transportes, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e o Serviço de Migração e Estrangeiros. Os nossos convidados são especialistas que nos vão ajudar a compreender estas situações com as quais lidamos todos os dias e que têm que ver com as reportagens que nós vamos ter ocasião de transmitir ao longo desta edição do Segurança Pública. Hoje temos como convidados o Dr. Itiandro Simões. Muito obrigado pelo prazer da sua disponibilidade, é jurista. Boa noite. Temos também Simão Milagres, porta-voz do Serviço de Migração e Estrangeiros. Obrigado pelo prazer da sua disponibilidade em estar aqui connosco. Boa noite. E temos também o sociólogo Pedro de Castro Maria. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Ora, já o dissemos, hoje o Segurança Pública vai estar por dentro de uma operação de fiscalização que foi realizada em distintas instituições do município de Viana. Acompanhe já a seguir o que aconteceu num supermercado do município de Viana. Esta primeira intervenção tem que ver com os produtos que são colocados à disposição das pessoas no processo de comercialização. A diversificação da economia angolana passa também pelo crescimento do mercado formal. Com mais de 6,5 milhões de habitantes, Luanda lidera o gráfico populacional do país. Daí, o ritmo acelerado no crescimento da rede comercial. O trabalho prestado pelos estabelecimentos comerciais deve ser acompanhado pela qualidade que se exige na lei vigente do país. Para o efeito, é necessário fiscalizar os serviços prestados pela rede comercial para garantir a segurança dos consumidores. Aqui a equipa não precisou de muito tempo para identificar as primeiras irregularidades. A má apresentação dos produtos expostos nas prateleiras é um dos detalhes que não passa despercebido aos fiscais. É mau voto, porque se for o produto em si, esta é a apresentação do produto. A questão que se coloca aqui não é o facto do produto ser fabricado deste modo, é a apresentação do produto como tal. Ok? E a má apresentação do produto pode influenciar na decomposição ou alteração das características ou da qualidade do referido produto. Não podemos ter depois produtos, bens alimentares, com má apresentação à primeira vista na prateleira. Disse muito bem, até nós percebemos que se eventualmente está bom ou não, tem que se fazer uma análise laboratorial. Alguns cereais têm o peso estampado que não corresponde com o peso real. Quando o produto é posto na balança, o assistente do responsável pelas vendas tenta explicar, mas o resultado desmente. Então, chefe, este não é o peso real do produto. Porque à medida que o choque que eu faço ao pôr o produto, a balança vai contrabalançar. Quando parar, ela vai dar o peso certo. Este peso aqui, quem colocou? O vosso fornecedor? Acho que nós já contávamos encontrar produtos mal arrumados, temperatura não adequada para produtos de refrigeração e de congelação, produtos com prazo de validade válido ainda, mas com mau estado de apresentação. Nós tivemos que retirar algumas amostras para levar para o nosso laboratório e também a mistura de produtos alimentares e produtos de higiene. Também demos orientações aqui aos gestores da loja para tomarem medidas no sentido de acautelar essa situação. Uma situação com que nos deparamos logo à entrada foi a arrumação, a preparação de legumes no local de venda, que não é correto. A loja deve possuir um espaço apropriado para a preparação dos produtos que vêm para a loja e aqui serem todos expostos já preparados para venda, não estarem a ser preparados aqui. Também notamos que alguns produtos, digamos, perecíveis, como os bolos, principalmente o bolo rei,
está a uma temperatura ambiente, o que pode causar algum estrago, algum dano ao próprio produto, e nós orientamos para que se tomem outras medidas no sentido de estocar, no sentido de armazenar esses produtos em locais apropriados. Vamos levar algumas amostras de produtos para vermos se realmente estão em condições de serem consumidos. Enquanto isso, esses produtos têm que ser retirados aqui da venda para aguardarem os resultados das análises. E também um bocadinho a falta de aplicação de regras básicas de higiene e segurança alimentar, boas práticas de manuseamento de produtos, o que pode pôr em risco a saúde das pessoas, mas de um modo geral não houve assim grandes factos que pudessem levar a uma medida coerciva, uma medida mais dura para com este estabelecimento. Mais uma vez, bem-vindo. Segurança Pública consigo. Agora a questão a colocar ao Dr. Itiandro Simões, é jurista. Doutor, quais são, digamos, os direitos que assistem ao cliente que, ao se deslocar a um centro comercial ou a um estabelecimento comercial, vai adquirir um produto que não traz os prazos de validade garantidos ou, passados alguns dias depois de comprar um determinado produto, este revela-se estragado ou na iminência de se poder estragar? Que direitos assistem a este adquirente, por assim dizer? O consumidor poderá sempre alegar a falta de informação adequada de que aquele produto que ele adquiriu, embora não estivesse expirado, estaria na iminência de estar expirado. Esta alegação é feita junto de... Junto de quê? É importante que as pessoas, em primeiro lugar, guardem as faturas para fazerem prova de que tiveram uma relação comercial. É uma cultura que nós não temos, praticamente. É muito sim, é verdade, fácil as pessoas desfazerem-se das faturas. O primeiro pressuposto é este, o requisito é este, é de guardar sempre as faturas para podermos fazer prova de que nós tivemos uma relação comercial. Agora, como é sempre preferível evitar litígios, muitas vezes é possível a substituição do bem que está em condição, um bem deteriorado por outro, escrevendo-se uma carta ao próprio estabelecimento comercial, esperando que possa fazer esta restituição ou troca do bem. Não sendo possível, não sendo feita essa troca, o consumidor tem o direito de, ou individualmente ou através da sua associação de consumidores, de recorrer às entidades administrativas, que é o caso do Instituto Nacional da Defesa do Consumidor, para alertar sobre a violação dos seus direitos. Pode também apresentar uma queixa ao Ministério Público para efeitos de intentar sumação judicial contra a entidade que tiver assim atuado. A lei estabeleceu, inclusive, alguns mecanismos até de facilitação, que é o caso, por exemplo, das associações de defesa do consumidor ou o INADEC ou o Ministério Público, se intentarem ações judiciais por violação dos direitos dos consumidores, estarem isentos de pagamento de taxas, de custas processuais. É uma forma até de incentivar os consumidores a terem seu direito mais protegido. Agora, é importante, de facto, que as pessoas tenham esta cultura de, em primeiro lugar, guardarem um comprovativo de que têm tido a relação contratual com a empresa. Por outro lado, também terem atenção à data de validade dos produtos, porque se a pessoa provar que não tinha uma informação clara, visível, de que aquele produto estava na iminência de se estragar, poderá sempre alegar que foi violado o dever de informação. E a lei estabelece que o ônus de provar que se informou bem cabe à entidade comercial. Este é que tem que provar isto. Muito bem. Vamos então continuar nesta abordagem que estamos a fazer, nesta edição de Segurança Pública, publicidade enganosa e bens perecíveis em mau estado de conservação. Este foi para já um cenário encontrado num estabelecimento comercial no município de Viana, no âmbito desta operação de inspeção realizada pelas autoridades angolanas. Vamos ver. Depois do interior do estabelecimento, os fiscais são levados a um escritório improvisado num armazém. O chefe de vendas é o mesmo que acompanha a equipa para resolver questões administrativas, o que vai complicar a sua situação. Que é o processo de importação. Aquilo que é importado, os processos de importação.
que é aquisição local, as faturas de aquisição. Desculpa, me faz só entender. Isso aqui, o que você precisa é? Esta é uma planilha interna, né, de registro interno. O que eu quero é o processo de importação, aquele em que é constante o EP14, o EP16, os DARs, o DU, aquilo todo amparado de documentos relativamente ao processo de importação. Ok. A folha dos funcionários expatriados. Esta é a folha de salário? Sim. Aí não são os outros. São 106 trabalhadores. Excepto o que eu já acabei de explicar. Aqui não consta os funcionários que começaram a trabalhar recentemente, certo? Não consta. E se a doutora aí viu, os funcionários todos que começaram a trabalhar ontem, eu já trouxe eles separados. Está aqui. Constam na folha de salário? Vão constar nesse mês, dezembro. Nesta folha de salário não consta? Esse é de novembro. O senhor pediu de Documentos novembro. dos funcionários expatriados. Ok. No universo de 106 trabalhadores que constam da folha de salário, 41 deles têm a documentação incompleta. Ok. Alguns estão aí a caminho também. Tem 3 vai vir funcionários mais. aqui? Não. Eu marquei mais de 3. Estão a caminho também. Os 100 e tal é só os antigos. Os 100, no caso esses, não estão dentro dos 100 e tal. Sim. Ok, então está a faltar boletins. Ok, desses todos que estão a faltar foram levados para ser regularizados. Lá Tem no- algum documento e tem algum documento que estão lá nos boletins de sanidade? Antes, na altura, quando a repartição da saúde estava aqui ao pé dos bombeiros, eles deslocavam-se até cá e faziam o serviço. Mudaram das instalações e deixaram de o fazer, certo? Tanto mais é que eu já pedi o número do diretor e marquei uma reunião e o mesmo não apareceu, que é para a gente voltar novamente a tê-los aqui, os técnicos de saúde. Hoje funciona da seguinte forma: os funcionários, cada um deles tem que se deslocar para lá, regularizar o seu cartão de sanidade. Mas no caso não devia estar lá. Se cada um vai para lá, então cada um devia levar o seu boletim. Todos, vai para lá, cada faz a um. vacina, faz a restrição, Mas não entregam, regressa com o boletim, não entregam com o no boletim. dia. Muito sinceramente falando, eles não entregam no dia. O problema é lá. Quando a repartição da saúde estava aqui ao pé dos bombeiros, eles deslocavam-se até cá e faziam o serviço. Mudaram das instalações e deixaram de o fazer, certo? Tanto mais é que eu já pedi o número do diretor e marquei uma reunião e o mesmo não apareceu, que é para a gente voltar novamente a tê-los aqui, os técnicos de saúde. Hoje funciona da seguinte forma: os funcionários, cada um deles tem que se deslocar para lá, regularizar o seu cartão de sanidade. Mas no caso não devia estar lá. Se cada um vai para lá, então cada um devia levar o seu boletim. Todos, vai para lá, cada faz um. a vacina, faz a restrição, Mas não entregam, regressa com o boletim, não com o entregam no boletim. dia. Muito sinceramente falando, eles não entregam no dia. O problema é lá. Confrontado com as irregularidades, o funcionário denota falta de conhecimento para tratar do assunto. É assim, nós não estamos a ver os outros boletins. No caso, temos que transcrever. Eu acho que quanto a isso a doutora tem razão, mas eu posso lhe garantir que eu faço se é real ou é não, real. não tem nenhum documento. É real Devia ter isso. um documento, no caso, que justifica que alguns boletins estão lá. E que documento é esse que a gente Não, tem que fazer? o PAV, o responsável do PAV, deve passar um documento a dizer que o boletim da empresa está na nossa posse por motivo de Regularização dos mesmos. E quando sente-se embaraçado, assume que tem dificuldades em responder às perguntas dos fiscais. Eu já trabalho Qualquer várias. equipa que Já vier para trabalhei. aqui, já tens o documento, não tem por que multar. Só para Quando não há deixar documento, é esclarecido, uma doutora, infração. eu já trabalhei inúmeras vezes com essa repartição e o que a doutora acabou de falar para mim é novidade também. Mais uma vez, sendo sincero, eles nunca
de alguma forma deram-me essa orientação, se eventualmente surgir aqui. Não, mas tu precisa se defender. Sim. Aparece aqui uma equipa, no caso, estamos aqui, não deixa como defender. Quem vai dizer que estás a falar a verdade? E mais uma infração é constatada. Alguns funcionários têm documentos falsos. Não é possível. Faz a febre amarela dia 26 de 11 de 2014 e faz o teta na primeira dose dia 26 de 5 de 2015. Certo, está mesmo estranho. Ele nem conhece o que foi. Ela vem no período da tarde. E esta aqui? Esse está. E chega o funcionário suspeito de falsificar um dos documentos. Há quanto tempo trabalhas cá? 4 ou 5 meses? Não, pensa bem. É menos. Ele consta na folha de salário? Eu penso que em novembro ele... Não, nome completo. Teu nome completo. Consta assim na folha de salário. E quando é questionado sobre a origem do seu boletim de sanidade, assume que tratou o documento por intermédio de terceiros. De que forma tu adquiriste este cartão? Este é o meu segundo cartão de boletim de sanidade. O primeiro tratei na repartição de saúde, aqui junto aos nomes do atual, lá à frente, repartição de saúde, antes dos bombeiros. Tratei lá o primeiro. Quando trouxe a minha documentação para cá por giro, o meu boletim de sanidade estava com a data não atualizada. O giro obrigou-me a atualizar o boletim de sanidade para que a minha documentação estivesse completa. Então, como tenho um primo que trabalha na administração, eu fui até a repartição de saúde, infelizmente tem obras, então eu não tinha como. Falei com ele, pedi-me a documentação e ele tem um amigo que trabalha, ele disse que trabalha agora onde transferiram agora a repartição de saúde, que é cá na CAU. Então pediu uma documentação, entreguei a documentação a ele e pediu-me que eu fosse lá para assinar. Fui, assinei e disse-me, vai, depois eu vou trazer o cartão. Ok, nem sequer fizeste as vacinas. Não percebi. Nem sequer fizeste as vacinas. Não, fui lá, dia seguinte, quando eu fui lá, que somente fiz a vacina. Na administração. Na administração. Administração. No caso. Não, na administração eu fui entregar a documentação. Onde é que fizeste a vacina? A vacina foi na COP. Agora onde está a passar agora? Onde está a tratar? Quem preencheu o boletim? O boletim preencheram mesmo lá. Na administração? Não. Lá na nova delegação da saúde. Estou a dizer a verdade. Tem que ser honesto. Estou a dizer a verdade. Sim. Não tens medo de ser honesto. Eu até já vi que tens 24 anos de idade. Sim. E nunca nós queremos ligar um jogo de 24 anos. Falar só da verdade. Sim. O teu tio que tratou esse documento trabalha em que área? Ele trabalha cá na administração. Na administração de Sim. onde? Aqui de Viana mesmo. Na administração de Viana? Sim. Eu mesmo também que tratou da tua colega. Não A sei. caligrafia mesmo, Não sei. assinatura, as datas todas distorcidas, a vacina. É mesmo? O Calhar é a mesma pessoa. Os dois aqui é diferente, mas... Só. É, por acaso é diferente. Nem conta coisa das vacinas, fui vendo a assinatura, o carimbo. Deixa-me saber o nome deste quando funcionário. acontece essas coisas, o carimbo não fica visível, não é visível. Que é para não dar conta onde é que se passou. Tem falta 41 boletins de sanidade no leque que constam da folha salarial. Pois, embora tu dizeres que recebeste há tempos ou empregaste novos funcionários. Ok. A folha de salário revela outra infração. Relativamente à questão dos expatriados, nos fez presente 3 cópias de passaportes. A dona... Quanto tempo está cá em Angola? 3 meses. 3 meses? O visto dela diz que está desde 3 de 9 de 2014. Ela não consta na folha de salário dele. Sendo cidadão expatriado, não consta aqui. Posso dar um reparo novamente? Pode ser. Talvez foi um lapso da minha parte, porque é assim, eu sei que o Sr. Tavares vai perceber o que eu agora há pouco vou dizer.
o meu foco principal é loja. É óbvio que um ou outro assunto ADM eu verifico, reparo e pergunto se está tudo bem, mas o meu foco principal é loja. Então, vai existir aqui dados que eu posso dar ao senhor que não são dados concretos. Chama alguém ligado a recursos humanos para te auxiliar nessa reunião. Chama alguém ligado a recursos humanos. Sim, mas esse alguém, não sei se o senhor reparou, é assim, esse alguém, assim que a gente entrou, esse alguém está reunido também. Não me levem a crer que essa senhora aqui vocês não têm feito o desconto do IRT. Não, desculpe. Aqui eu discordo completamente com o inspetor. Leva-me a crer, eu não estou a acusar. Leva-me a crer, porque se ela não consta da folha de salário, tem os comprovativos de pagamento de imposto de rendimento de trabalho, IRT, dos 3 últimos meses. É mesmo esse que ela vai trazer. Depois vais pedir, esqueceste de pedir, é a folha que você manda para o Instituto Nacional de Segurança Social para os funcionários nacionais, que são passíveis de ser descontados. E o devido pagamento desse desconto. Os comprovativos. A folha de salário que vai... Inspetor Tavares, de uma maneira a ser mais prático. Eu pedi as folhas de salário e não contei que você ia me dar uma folha de salário interna. Para consumo interno. Isso é para consumo interno. Para nós, inspetores da polícia, quer da polícia, do comércio, do organismo do Estado, temos que trabalhar com documentos ligados a nossa área. Que provam que você tem cumprido com as obrigações fiscais relativamente às cobranças do Estado. O que está a acontecer é o seguinte: você é responsável de loja, você não entende absolutamente nada de recursos humanos nem de área financeira. Devias convocar um colega seu desta área para fazer companhia nesta reunião. Assim complica o trabalho. Falsificação de documentos é um crime. Doutor Itiandro, um crime grave? Sim, é um crime grave. É que deve-se perceber o seguinte: quando se procura proteger o comércio e a confiança, exige que os documentos sejam idóneos. O Código Penal prevê o crime de falsificação de documentos. Aquilo que no caso nós vimos é uma falsificação que, segundo percebi, um documento foi fabricado produzido por um funcionário público. Está previsto pelo artigo 218 do Código Penal e tem uma penalidade, uma pena maior para mostrar gravidade de 2 a 8 anos. Por outro lado, também a pessoa que usa o documento falsificado é punido nos mesmos termos que o autor da falsidade. Isto é, tanto a pessoa que está a utilizar como quem produziu o documento concorrem para este crime. É uma falsidade chamada ideológica ou intelectual, porque o documento, em termos formais, até é válido, só que o conteúdo que o documento contém que está conforme com a realidade que deveria expressar. Diz que a pessoa tem uma certa situação de saúde quando nem foi feito um teste prévio para aferir. Logo, há aqui um crime com uma penalidade grave, que é uma pena de 12 a 8 anos. Isto, sendo um crime público até, não obstante a transgressão que se possa aplicar, devem os funcionários que conduziram a operação, têm o dever funcional de apresentar uma participação criminal junto do Ministério Público para que possa intentar o competente processo criminal. E isto é importante para que as pessoas possam confiar no Estado, porque o Estado dialoga através de documentos e é importante que seja reforçada a confiança das pessoas nos documentos produzidos pelo Estado. Portanto, neste caso, é bom perceber isso, não é? Que embora o documento tenha sido produzido ou certificado por um funcionário competente, um médico competente, ainda assim o documento será falso, porque o conteúdo do documento não corresponde com a realidade. De modo que haverá esta situação. Muito bem. Eu gostava agora de perguntar rapidamente ao sociólogo Pedro de Castro Maria o que é que leva, de facto, as pessoas a falsificarem documentos? O Estado, não é, que dialoga através de documentos, tenha a imagem de seriedade que é suposto ter. Infelizmente, nós sabemos que no nosso país, devido a situações menos boas que nós vivemos, houve algumas distorções em algumas instituições, há também alguns processos burocráticos que tornam
às vezes difícil acesso a determinados documentos ainda, tem estado a se fazer um esforço na melhoria desses processos. Algumas instituições já avançaram bastante, outras ainda nem tanto. Mas também, por outro lado, a própria cultura de cidadania de muitos nossos co-cidadãos. O sentido do cumprimento do dever e o sentido da reivindicação de direitos. Há também situações em que o cidadão pode chegar a uma instituição do Estado, em que ele deve pagar os emolumentos certos, deve cumprir as formalidades para obter o documento, e chega alguém, um intermediário de um funcionário do Estado ou o próprio funcionário do Estado, cobra um valor inferior aos emolumentos que devem ser pagos ao Estado, em prejuízo ao Estado, e essas pessoas estão a incorrer em crime, como foi aqui demonstrado, e vão então adquirir os tais documentos de forma fraudulenta. Aqui, portanto, não é, na consciência de alguns cidadãos, a cultura do facilitismo, a cultura, portanto, é bom que o Estado comece exatamente a levantar a sua mão para que as pessoas percebam que o crime não compensa, que o Estado tem regras, que o Estado é sério, que o Estado é idôneo e que a sociedade deve se pautar por regras e as pessoas devem cumprir essas regras. E este é um assunto que está agendado para uma próxima abordagem. E agora, rapidamente, Simão Milagre, porta-voz do Serviço Nacional do Serviço de Migração e Estrangeiros. Ora, por uma questão pedagógica, que tipo de documentos é que deve ter um cidadão estrangeiro a trabalhar no nosso país para que não tenha constrangimentos? Olha, Cosso, obrigado aos nossos telespectadores também, mas eu gostava só de reforçar aquilo que o sociólogo esteve a dizer, que o intermediário às vezes sai por vezes mais caro que o próprio serviço que o Estado presta. De um tempo a esta parte, nós temos estado a fazer uma campanha da cultura da eliminação do intermediário no exercício das nossas tarefas. Por exemplo, felizmente, com a evolução tecnológica, hoje já não é possível, com alguma facilidade, termos muito intermediário na nossa cadeia de tramitação de documentos e de atos migratórios. Já não é possível hoje sonhar-se conseguir um passaporte na esquina ou um ato migratório, mas é possível encontrar alguém que diga que consegue resolver aquilo em momento célere e fora daquilo que o Estado estabelece. Infelizmente, as pessoas que assim procedem dão-se mal, não têm como ir reclamar num guichê apropriado porque não foi lá onde ele tratou, porque a relação com o Estado e o cliente é através de um documento, como diz o Dr. Itiano, que o Estado fala através de documento. O cidadão solicita um ato e o documento com que o Estado tem de certificar com ele é um recibo ou um borderô que lhe dá, e que a cultura do cidadão, como diz o sociólogo, tem efetivamente que prevalecer. Quanto à pergunta que me faz, que tipo de documentos... Exato. Que tipo de documentos pode um cidadão estrangeiro? É recomendável que o cidadão que queira trabalhar em Angola, estrangeiro, deve ter para evitar constrangimentos com a lei e com as autoridades? Bom, dentro do regime de entrada está inscrito que os cidadãos estrangeiros, para acederem ao nosso país, devem reunir, dentre as várias condições, as seguintes: possuir um visto válido para Angola, não estar inscrito à lista de impedidos, à lista de interdição, não ter sido expulso nos últimos 5 anos pelo menos, e ter meio de subsistência para poder custear-se quando estiver cá dentro. Quem for convidado a trabalhar em Angola, a empresa tem de ser, em primeira instância, responsável em conseguir fazer a tramitação da sua documentação para conseguir um visto de trabalho. Fora disso, o estrangeiro deve categoricamente rejeitar vir para Angola. Porquê? Porque, de acordo com aquilo que a lei estabelece, o cidadão estrangeiro que exercer qualquer tipo de atividade laboral por conta de outro ou por conta própria, sem que para tal esteja autorizado, fica sujeito ao pagamento de uma multa em kwanza equivalente a $1000. Quer dizer, isto também acontece em relação ao empregador. Quem for apanhado com um cidadão estrangeiro a trabalhar na sua empresa, já pedagogicamente mesmo, a trabalhar na sua empresa, fica obrigado a pagar uma multa de $5000. Qual é o tempo do visto de trabalho?
O visto de trabalho tem a duração de 365 dias, ou seja, de 1 ano, quando for um visto de trabalho normal. Se for um visto de trabalho do tipo privilegiado, ele tem a duração de 2 anos. Muito bem. Doutor Itiandro, há aqui uma questão que se impõe. Tivemos também neste trabalho o caso de uma cidadã estrangeira que, portanto, trabalha na empresa há 3 meses, mas não consta das folhas de salários. Se comprovar que, de facto, essa pessoa faz descontos para a Segurança Social e também para o IRT, não estando inscrita na folha de salário, estaremos aqui perante um caso de fuga ao fisco? Pode dizer-se? Ora, aquilo que se verifica é que, na sequência do que o Dr. Milagres apresentou, é que a trabalhadora, com certeza, que está numa situação migratória irregular, não deve ter celebrado, ou devem ter ocultado à administração fiscal o contrato de trabalho que, de facto, existe entre as duas entidades. Isto é considerado como sendo um crime de fraude fiscal. O Código Geral Tributário prevê, no artigo 172, é muito recente esta legislação, que nos casos em que a entidade oculte, no caso há um facto tributável, há um serviço, há um rendimento que é gerado pelo trabalho, que é ocultado à administração fiscal, isto faz as pessoas incorrerem uma pena de 6 meses a 3 anos de prisão. É uma fraude fiscal. Sem prejuízo do processo transgressional, das multas que sejam aplicáveis a este caso. E digo aqui rapidamente que quando a fraude fiscal seja o prejuízo que se causa ao Estado, seja um prejuízo inferior a 1.500.000 kwanzas, nestes casos, não haverá a ação criminal pela pouca relevância, mas haverá apenas a ação transgressional, a multa. E é bem importante eles perceberem que os direitos fundamentais correspondem também aos deveres fundamentais. Muito bem. Ora, nós voltamos à operação de fiscalização a este supermercado em Viana, uma operação que exigiu documentos, apontou infrações e deixou orientações do ponto de vista do melhoramento dos procedimentos de acondicionamento dos produtos a colocar no circuito comercial. Os responsáveis do empreendimento foram notificados. Recorda-se dos produtos inadequados ao consumo e à comercialização encontrados na prateleira da loja do estabelecimento? Pois, estes produtos não poderão ser comercializados novamente. Logo depois, é aprovado o relatório. Uma unidade de chourição com a data de caducidade de 15 de novembro de 2014, uma unidade de queijo com a data de 25 de 11 de 2014, 3 embalagens de queijo que caducam em 11 de dezembro de 2014 com os prazos já vencidos, bem como 5 unidades de paio, bolachas príncipe, sumo com pau, manteiga, gresso, 8 unidades de iogurtes com cada 4 copos e chouriço e queijo com má apresentação comercial. E para constar, lavrou-se o presente auto que, depois de lido em voz alta e achado conforme, vai ser assinado por mim, autuante, pelas testemunhas e pelo identificado, se o quiser fazer. Instituiu-se fiel depositário o identificado, de quem fiz fé da responsabilidade que assim recai. Eu vou fazer uma notificação para ti. Vou notificar o proprietário do giro, acompanhado de uma equipe. Recursos humanos, direção financeira e tu como operador. Correto. Salário operativo. Okay? Aquilo que for infração já constatada por nós agora, vai já fazer constar no registro. Ok? Certo. E o que não for, vamos responder na notificação. Aquilo que é passível de apresentar a documentação em tempo oportuno, vocês podem levar para lá, para a nossa direção amanhã, que lá tem uma equipa de triagem. Amanhã? Amanhã. Sábado. Sábado, sim. A operação vai.
Na hora do registro das infrações nos autos, o responsável pelas vendas contesta as irregularidades no acondicionamento dos produtos. Condicionamento. Bom, eu acho que não vai em contra com aquilo que eu pratico, porque se reparares eu tenho dividido o rack e o ponto de venda. Não, isso é a vossa política de estruturação interna. O que eu constatei e a minha equipe constatou é que você não tem armazém de acondicionamento. O armazém de acondicionamento é o mesmo local onde é comercializado o produto. Sim, já percebi. Português é simples, pá. Não, é preciso esclarecer tudo para que não haja dúvida, né? Ok. Publicidade enganosa relativamente ao desconto de 50% dos produtos. 50%, põe mesmo 50%, não precisa escrever, e 70% dos produtos. O vinho, cestos para vinho, Natal. Vinhos e cestos para brindes de Natal. Muito bem, aqui a oportunidade para questionar junto do sociólogo Pedro de Castro Maria qual é a pertinência, qual é a sua opinião sobre, digamos, este tipo de fiscalização. Até que ponto é que este tipo de fiscalização pode dissuadir a violação à lei? Na verdade, as sociedades modernas instituíram mecanismos de controle social para que os cidadãos possam pautar-se pelo cumprimento das normas. Porque onde existe sociedade, existe norma, existe lei. Não é possível, com a complexidade das sociedades modernas hoje, nós podermos viver em harmonia sem a observância de normas, de regras, de leis. Princípios. E é preciso chamar a atenção que nem todos os cidadãos, independentemente do tipo de educação familiar que recebam, de educação religiosa, escolar, etc., vão cumprir voluntariamente, livremente as leis. Daí que os Estados todos têm aparelhos próprios de controle, de fiscalização, têm aparelhos ideológicos, aparelhos repressivos, para fazer com que aqueles cidadãos que não queiram voluntariamente, livremente, em função até da educação que recebem, dos processos de socialização, meios coercivos, exatamente, para então que possam cumprir com a lei. Se essas instituições do Estado estiverem frágeis, não estiverem a cumprir os seus papéis, estamos a dar carta branca para que instituições, cidadãos, indivíduos façam o que bem quiserem, porque dá a ideia de que na sociedade há uma certa impunidade. As pessoas vão ter uma certa cultura da impunidade. Eu posso fazer porque nada me acontece. Mas se o Estado, com a sua mão firme, com a sua presença constante, com esses processos de inspeção, de fiscalização, e porque as pessoas depois vão ser responsabilizadas, se for, como disse aí o doutor Itiandro, em alguns casos vão ser responsabilizadas até criminalmente. Então, se assim acontecer, as pessoas são dissuadidas da próxima vez a não agirem da mesma maneira, porque pesa. Portanto, são pertinentes estas operações, não é? Pertinentes, são bastante devem continuar. Devem ser sistemáticas, periódicas. É necessário que o Estado gaste mesmo recursos, porque há ali questões de fuga ao fisco. O Estado precisa de dinheiro. Para além da fuga ao fisco dos indivíduos que trabalham exatamente sem autorização. O Estado precisa de dinheiro para cumprir a sua agenda social. Parte desse dinheiro tem que vir dos impostos. É uma das formas que os Estados têm para a redistribuição da riqueza nacional. Que a entidade patronal faz os descontos ao trabalhador, entretanto não apresenta os descontos ao Estado. Exatamente. E sabe-se que todo o rendimento é matéria coletável. É situação muito séria. O Estado deve ser encorajado a continuar, sim senhora, com esse tipo de ações. Muito bem. Ora, doutor Itiandro, aqui vimos também questões de publicidade enganosa, no que acabou de ser denunciado nesta operação de fiscalização realizada pelas autoridades. Como é que as pessoas se devem defender, se vão defender contra um cenário, uma circunstância de publicidade enganosa? Ora,
nós temos uma lei, que é a lei da publicidade, a lei 9/02, que estabelece um princípio que é o da verdade na publicidade e uma proibição que é do engano na publicidade. Por outro lado, também a necessidade de proteger os direitos dos consumidores. E, por outro lado, a lei da defesa do consumidor também vem prever uma regra muito simples. Em caso de divergência entre o anunciado na publicidade e o que depois se cobre no contrato a ser celebrado, o preço que deve prevalecer é o preço que foi anunciado previamente. Isto consta no artigo 21º da Lei sobre a Defesa do Consumidor. Estas informações que se divulgam de descontos ou de outras vantagens promocionais constituem parte integrante do contrato a celebrar. E as cláusulas que depois contradigam esta informação têm-se como não escritas, têm-se por não escritas. Num caso destes, o consumidor, através ou individualmente, ou que tenha temas, tem uma maior força jurídica, através da sua associação de consumidores, deve informar rapidamente ao INADEC e ao INADEC junto ao INADEC e das entidades que tratem do licenciamento da atividade, por exemplo, para que possam rapidamente exigir ao estabelecimento comercial que cumpra com aquilo que foi publicitado. Que é uma prática que tem que ser combatida, quer dizer, promete-se uma coisa, depois nas letrinhas pequenas vem outra coisa, divulga-se... Nos termos e condições. Divulga-se um A e depois isto é um A, mas se. Esta publicidade é enganosa e é proibida legalmente. Agora, temos é que também nós, enquanto consumidores, vista uma situação dessas, sermos os primeiros a alertar. Mais velho, esse foi desse tempo, mostrando tudo. Esse é louco, meu. É mesmo louco. É louco. Louco. Vai. Ai! Morreu! Sociólogo, qual é o comentário que se impõe perante um episódio destes? De facto, é uma situação que deve continuar a preocupar a sociedade. Nós continuamos a ter números bastante alarmantes em relação à sinistralidade rodoviária. Um excesso de velocidade. Exatamente. Sem propósito. O que denota que muitos dos nossos co-cidadãos continuam a ignorar os apelos que as autoridades, que os órgãos de comunicação social, que várias instituições vão fazendo no sentido de preservar o bem mais importante que a humanidade tem, que é a vida, em primeiro lugar. A vida em si mesmo. Porque hoje me parece que a sacralidade da vida humana, não é, vai sendo posta em causa. Quer dizer, há pessoas que lidam com a sua própria vida e de outrem de uma forma tão banal como se tratasse de um objeto qualquer. E nós estamos num país em que todos os cidadãos ainda são poucos para participarem dos programas de desenvolvimento. Então, nós ainda continuamos a nos matar. Hoje já se diz que o número de mortos por sinistralidade rodoviária já estará aí, parece que é na segunda causa de mortes no país. É grave. Um cidadão, num troço do meio urbano, não é? Não pode. A regra de trânsito é clara em relação a isso. Há limites de velocidade. Então, são cidadãos que violam normas jurídicas, normas do trânsito, violam
pressupostos de educação mesmo, de educação que se aprende em casa com o pai, com a mãe em cima da mesa, não é? De que tem que respeitar, tem que saber conviver no seio do público, na via pública, enfim. É preciso continuarmos a trabalhar bastante para mudar a mentalidade. Sobretudo temos que começar a atacar as crianças, os jovens. É uma situação terrivelmente constrangedora para a nossa sociedade. Ora, aos nossos convidados e a si que nos esteve a acompanhar, vamos endereçar os nossos melhores agradecimentos. Fica o nosso repto, seja praticante dos bons exemplos. Nós contamos consigo numa próxima oportunidade. Passe bem, até lá.